Steven Spielberg. Esse é um sinônimo praticamente de cinema e também pode ser associado a magia, extraterrestres, dinossauros e também assuntos mais sérios, como a Segunda Guerra Mundial. E como um símbolo de Hollywood, também não tem como desassociá-lo do Oscar. Mas a relação do Spielberg com a academia é repleta de tensões, sempre marcada por altos e baixos. Tudo começa em 1974. Naquele ano, o Spielberg conquistara o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes com Louca Escapada. Com isso, a expectativa era alta para conseguir a nomeação no ano seguinte na categoria dos originais no Oscar. Porém, nada feito. A academia deixou o policial comendo poeira em uma seleção forte, com obras como Chinatown, A Conversação e A Noite Americana. O Spielberg, porém, nem teve tempo para se revoltar tanto assim. Afinal, lançaria, meses depois, Tubarão, a obra que abriu a era dos blockbusters. Fenômeno de público e crítica, a produção era nome certo para o Oscar 1976. Com a sabedoria de um homem de 29 anos, ele se deixou filmar reagindo às indicações, com a confiança de que seria nomeado a melhor diretor. A carinha de revolta virou motivo de chacota, a ponto de diminuir os feitos de Tubarão na cerimônia. 3 de 4 estatuetas possíveis, vitórias em montagem, som e trilha sonora, além da nomeação a melhor filme. A tão aguardada indicação a melhor diretor veio 2 anos depois, com contatos imediatos do terceiro grau. Porém, ele não teve a menor chance de vitória contra o Woody Allen e ainda foi eclipsado pelo amigo George Lucas com o fenômeno Star Wars. Se o ambicioso, mas falho 1941 ficou aquém das pretensões do Spielberg, ele começou a ser mais abraçado pela academia com os 2 filmes seguintes. Tanto Caçadores da Arca Perdida como ET foram nomeados a melhor filme e direção, e juntos somaram 9 estatuetas, todas concentradas nas áreas técnicas. Ambas, porém, por mais populares e brilhantes que fossem, pareciam bem longe de realmente tornarem o Spielberg um candidato com chances reais de vitória, visto a predileção da academia por premiar obras ditas mais sérias. O apelido de Peter Pan de Hollywood também em nada ajudava. Dentro desse contexto surge A Cor Púrpura, ambicioso drama sobre racismo nos Estados Unidos. Imaginava-se então que chegara a hora da vitória do Spielberg. Ledo engano. De forma inacreditável, ele ficou fora de melhor direção, mesmo com as 11 nomeações do longa. A esnobada ela foi tão grande que houve pedido de investigação na academia, o que acabou não acontecendo, e também críticas pesadas da Whoopi Goldberg, a protagonista de A Cor Púrpura. A vitória do Spielberg no DJ daquele ano foi vista como uma forma de amenizar o clima que ficou bem pesado. E vem dessa época uma tese ou teoria da conspiração que sempre ressurge quando um diretor popular como Steven Spielberg ou também o Christopher Nolan é esnobado, a de que a academia pensa que o reconhecimento de bilheteria, o reconhecimento popular já é suficiente, que essa pessoa não precisa vencer o Oscar. E há invejosos dentro da entidade que buscam fazer com que esses diretores bastante conhecidos acabem não tendo grandes chances na premiação. Eu sei que as pessoas adoram uma teoria da conspiração, uma paranoiazinha, porém para mim isso tudo é uma cortina de fumaça como uma forma de gerar debate, em vez de você tratar de questões de conservadorismo e de métodos de eleição, seleção que a academia tem. Agora, voltando aos fatos concretos, a má fase do Spielberg continuou nos anos 80 com o Império do Sol, que foi indicado a 6 categorias do Oscar, mas não venceu absolutamente nada e sequer pegou as indicações nas categorias principais. Ficou longe de melhor filme e também direção. O jogo só foi mesmo virar para o Spielberg nos anos 90, mais precisamente em 1990.
1994. A cerimônia daquele ano foi dominada pelo diretor. Primeiro com Jurassic Park, vencedor das 3 categorias técnicas às quais tinha sido indicado. A consagração mesmo veio com A Lista de Schindler, 7 estatuetas em 12 nomeações, incluindo melhor montagem, fotografia, roteiro adaptado e, finalmente, direção e filme. Se o Oscar tiver uma lista em que você tem que preencher vários requisitos para vencê-lo, olha, A Lista de Schindler com certeza deu check em vários deles. É um filme rodado em preto e branco, que tem um tema que a academia abraça sempre que possível. A escala é gigantesca, tanto nos cenários quanto no número de figurantes. Traz um elenco que mescla grandes atores da época com jovens revelações super talentosas. Enfim, é um trabalho que é moldado peça por peça para ganhar o Oscar. O Spielberg tentou repetir a dose com Amistad, mas o drama sobre a escravidão e o racismo não convenceu muito. Bem diferente do que foi visto com O Resgate do Soldado Ryan, que rendeu ao Spielberg o 2º Oscar de melhor direção. Somente não levou melhor filme porque o Harvey Weinstein fez a campanha mais suja da história para Shakespeare Apaixonado ser consagrado. Esse período de ouro do Spielberg com o Oscar fez com que a academia, na primeira metade dos anos 2000, pisasse um pouco no freio em relação a ele. Dessa forma, filmaços como Minority Report e Prenda-me se for capaz acabaram sendo indicados, mas longe das categorias principais. O retorno só veio acontecer em 2006 com Munique, porém o Spielberg não teve chance no duelo entre Crash e O Segredo de Brokeback Mountain. Já nos anos 2010, Cavalo de Guerra e The Post estiveram entre os indicados a melhor filme, mas sem maiores chances. A situação de Lincoln em 2013 foi diferente. A esnobada ao Ben Affleck abriu caminho para o longa e também para o Spielberg sonharem com as vitórias nas 2 categorias principais. Porém, as tintas exageradas do diretor não convenceram a academia, que preferiu ficar com Ang Lee e Argo. Já nesse ano, o Spielberg foi lembrado por Amor Sublime Amor, ousado remake do clássico vencedor de 10 Oscars nos anos 60. Houve até um momento durante a temporada que a produção parecia fazer páreo com Ataque dos Cães, mas perdeu a força na reta final e se viu ultrapassado por Coda. De qualquer modo, o Spielberg entrou para a história ao ser o primeiro diretor indicado à melhor direção em 6 décadas diferentes. E agora é a vez de Os Fabelmans. Será que a autobiografia do Spielberg o leva a ganhar novamente a estatueta dourada? Quais são as grandes chances, as principais categorias que ele pode disputar? Como é que foi a repercussão em Toronto? Então se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para mais um vídeo aqui do Cine 7 no YouTube. Os Fabelmans é uma história baseada na vida do próprio Steven Spielberg. Nela, acompanhamos um garoto apaixonado por cinema na infância e adolescência. O pai dele é um cientista, enquanto a mãe, uma apaixonada pelas artes. A partir daí, um embate se dá na família, entre um lado que deseja sonhar e o outro mais pragmático. No meio disso, o antissemitismo e também referências à própria obra do diretor. Parecido com os movimentos estratégicos que ele fez lá em A Cor Púrpura e também A Lista de Schindler, o Spielberg mira nessa onda nostálgica de diretores que voltam ao passado, principalmente à infância, para tentar entender as referências e as paixões pelo cinema que ajudaram a construir a carreira. E filmes desse tipo tem aos montes no Oscar nos últimos anos. O Alfonso Cuarón voltou ao México para fazer Roma, drama em preto e branco
sobre o elo da família dele com a empregada doméstica da casa onde morava. Em 2022, tivemos Belfast, em que o Kenneth Branagh retorna à infância, recordando as origens do amor dele pelo cinema em meio às tensões sociais na Irlanda. Para a atual temporada, também embarcam nesse espírito nostálgico o Sam Mendes com Empire of Light e o James Gray com Armageddon Time. Nessa onda nostálgica, o Spielberg pode jogar com um sentimento que tem na indústria e também no meio cinéfilo de que tá na hora de fazer ele vencer o Oscar novamente. Afinal, ele não ganha melhor direção desde 99 e melhor filme desde 94. E esse ato ganha mais força quando se analisa o que o Steven Spielberg traz em Os Fabelmans. A academia já consagrou o Spielberg dos dramas pesados, sérios e de escalas gigantescas em A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. Porém, nunca aquele dos filmes mais familiares, leves e emocionais, com os seus protagonistas crianças ou adolescentes, que tanto marcaram uma geração. Os Fabelmans seria justamente essa ponte para o Oscar também reconhecer essa faceta do diretor. O Spielberg sabe que a maré tá tão boa para ele que pela primeira vez ele lançou um novo filme da carreira no Festival de Toronto. E a aclamação foi total. Durante a sessão tiveram que interromper os aplausos para poder começar o debate. Já nos principais sites agregadores de críticas, a produção obteve 97% de aprovação no Rotten Tomatoes e 84% no Metacritic. Se comparar os principais lançamentos dos festivais de Veneza, Toronto e Telluride, os Fabelmans só perde nessa média de pontuação para The Banshees of Inisherin, do Martin McDonagh. Para completar, o Spielberg já está fazendo aquelas frases de efeito à la Lady Gaga para conseguir ser indicado ao Oscar. Em uma delas, por exemplo, ele falou que fez o filme para ser um reencontro, para trazer de volta à vida os pais que morreram não faz muito tempo. Com tudo isso posto, dá para cravar sim, mesmo com tanto tempo de antecedência, que Os Fabelmans estará em melhor filme e direção. Agora, quais outras categorias o filme também tem chances? Nas atuações, a maior possibilidade é a Michelle Williams, intérprete da mãe do protagonista. O mistério é saber para onde ela vai. Se ficar em atriz principal, corre o risco de ser indicada, mas perder a estatueta, a qual tem mais chances de ganhar caso seja colocada para coadjuvante. Aposto mais nessa segunda opção. Já o Paul Dano saiu de Toronto muito elogiado. Segundo a Variety, é a melhor atuação dele desde Sangue Negro, enquanto o Seth Rogen, mais comedido, também arrancou elogios. Não duvido nada de indicações duplas para coadjuvante. Já o Gabriel Labelle dependerá mais da força junto ao público. Caso ele seja bem recebido no lançamento de Os Fabelmans, tende a ganhar força. Porém, não o vejo, pelo menos agora, entre os 5 finalistas. Os Fabelmans ainda deve render a primeira indicação da carreira do Steven Spielberg como roteirista. Ele deve ser nomeado em roteiro original ao lado do parceiro o Tony Kushner, com quem fez Munique e Amor Sublime Amor. Porém, ali na categoria, o favorito é The Banshees of Inisherin, até porque a produção ganhou o prêmio de roteiro lá em Veneza. Quanto às demais categorias, eu não espero nada menos do que aquilo que a gente sempre se acostumou com o Steven Spielberg. Vai ser indicado em montagem com Michael Caine, trilha sonora com John Williams, tem também direção de fotografia com Janusz Kaminski, além de direção de arte, maquiagem, penteado, som e por aí vai. Neste momento, Os Fabelmans é sim o favorito rumo ao Oscar 2023. Porém, nós estamos em setembro, ainda tem muita água
para rolar por debaixo dessa ponte. Então, não se decepcione caso o filme vá perdendo a força ao longo do caminho, ao longo dessa temporada de premiações. E é isso. Você continua aqui no canal do Cine7, pode ficar à vontade. Tem muitos vídeos sobre esse Oscar, sobre o Oscar do ano passado, listas de atores, diretores, as suas melhores indicações e vitórias no Oscar. Fique à vontade, se inscreve, ative as notificações e, claro, se você gostou, curte e compartilha. A gente se encontra na segunda-feira para falar das previsões iniciais para o Oscar 2023 de melhor atriz. Até lá, tchau!